Olá! Hoje, nosso personagem será Jacob Bernoulli. Também chamado Jacques Bernoulli, nasceu na Basileia a 27 de dezembro de 1654, onde faleceu a 16 de agosto de 1705. Pertencente a uma família de cientistas e matemáticos originária da Antuérpia, e que emigrou para a Basileia em consequência de perseguições religiosas, tendo dentre seus membros o número de 9 que se destacaram na matemática e na física. 4 deles foram premiados pela Academia de Ciências de Paris, em que os 2 maiores são exatamente Jacob e seu irmão Johann. Para corresponder aos desejos do pai, Jacob Bernoulli estudou teologia, embora sua vocação desde muito jovem se manifestara em direção à matemática, que também estudou junto à astronomia. Entre 1676 e 82 viajou por toda a Europa, visitando a França, a Holanda, onde conviveu com os matemáticos das universidades de Amsterdã e Leiden, aprendendo sobre as últimas descobertas em matemática e ciências, sob as principais figuras da época, incluindo os trabalhos de Johannes Rand, Robert Boyle e Robert Hooke. Seus primeiros trabalhos são de 1682, com hipóteses originais, que, no entanto, não aprofundou. Nesse ano, funda, em Basileia, o Collegium Experimentale Physico-Mechanicum, onde inicia, com entusiasmo, a leitura dos trabalhos de Leibniz, publicados na Acta Eruditorum, Ata dos Eruditos. Em 1683, Bernoulli procurando uma expressão para juros compostos que considerasse, por exemplo, um valor inicial de R$1 que pagasse 100% de juros ao ano. Ao fim de um ano, com os juros creditados uma vez, o valor resultante seria de R$2. No entanto, se os juros se somassem 2 vezes ao ano, o R$1 inicial se multiplicaria 2 vezes por 1,5, resultando em 1 vezes 1,5 ao quadrado, igual a 2,25. E assim se seguindo, os rendimentos trimestrais compostos seriam 1 vezes 1,5 elevado a 4, igual a 2,4414. E os rendimentos mensais compostos 1 vezes 1,5 elevado a 12, igual a 2,613035. Ao observar a sequência que se formava, Bernoulli notou que esta se aproxima de um limite para intervalos maiores e menores. Uma composição semanal rende R$2,692597, enquanto a diária rende R$2,714567, apenas 2 centavos a mais. A expressão do limite seria a seguinte: o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, com n tendendo ao infinito. Assim, usando n como número de intervalos compostos, com juros de 100% por n, em cada intervalo, o limite para n grande é uma constante para a qual a composição contínua de juros alcançará seu valor em R$2,718218. Tal constante é a mesma que mais tarde o grande matemático Leonhard Euler denominaria em seus estudos pelo símbolo E, que foi consagrado como o número de Euler. Dessa forma, usando a denominação para a constante, uma conta que comece em R$1 e rende 1 mais R reais com juros compostos, numa composição contínua, renderá I elevado a R. Jacob Bernoulli realizou muitas outras contribuições, cujas principais foram a descoberta, que partilha com seu irmão Johann, em 1689, de que a série harmônica é divergente. A solução, em 1698, do problema da braquistócrona, solução menos elegante do que a apresentada pelo irmão, mas bem mais geral. Ele reconhece que o problema de se determinar uma curva, entre várias, com determinadas propriedades de máximo e mínimo, era essencialmente novo, e que exigia processos novos, dando origem, assim, ao cálculo de variações. A demonstração, publicada em 1713, do teorema do binômio, para expoentes inteiros positivos. No mesmo ano, a introdução dos polinomios e dos números de Bernoulli, que vão ocupar, com os números de Euler, lugar de destaque no cálculo de diferenças. Jacob observou que, para x igual a menos 1, a série correspondente a 1 dividido por 1 menos x, a saber 1 mais x quadrado, e assim sucessivamente, dá o curioso resultado de meio igual a 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, e assim sucessivamente.
Este fato Leibniz procura explicar por meio do cálculo de probabilidades, enquanto outros matemáticos usaram o resultado para inferências de caráter teológico. Ao dispor de modo conveniente os termos de uma série divergente, era possível mostrar que 0 era igual a 1, de que se concluía teologicamente em favor da crença de que Deus havia criado o universo do nada. Jacó introduz a equação que tomou seu nome. A derivada de y, dividido pela derivada de x, mais a função p de x, vezes y, é igual à função q de x, vezes y elevado a n. Onde as funções p e q de x se integram de modo engenhoso. Por meio do cálculo integral, Bernoulli determinou as equações de várias curvas. Também estudou a espiral logarítmica, mostrando que suas cáusticas por refração também são espirais do mesmo tipo. Ficou tão maravilhado com a descoberta que viu na curva um símbolo da ressurreição, manifestando o desejo de que fosse gravado em seu túmulo a inscrição: Idem mutata resurgo. Mudado ressurge o mesmo. Uma das obras mais importantes de Jacó é As Conjectandi, a arte de conjecturar, publicada póstumamente, em 1713, onde ganha forma a teoria das probabilidades e se formula o teorema que Chebyshev viria a transformar na lei dos grandes números. Jacó sugere aí que a teoria das probabilidades se destina a ajuizar hipóteses com base em certa evidência disponível, ideia que Keynes e Carnap viriam a explorar a fundo, introduzindo o conceito de probabilidade indutiva. Na linguagem matemática há números que levam o nome de Bernoulli, e que compõem uma sequência de números racionais, encontrados nas fórmulas de resolução das somas das potências dos n primeiros números naturais. Ao se partir da expressão em que S de n indica a soma das potências dos n números naturais 1, 2, 3 até n, com n representando o número de parcelas, e k um expoente inteiro e positivo, Bernoulli estabeleceu uma fórmula geral que possibilita a resolução do problema da soma das potências dos números naturais, assim expressa. Nessa expressão, os termos alternam de sinal a partir do terceiro, enquanto as potências de n decrescem continuamente de 2 unidades. Os coeficientes B1, B2, B3 etc. são os números de Bernoulli, cujos 5 primeiros valores foram determinados pelo próprio matemático. Tais números crescem indefinidamente, a partir do quarto. Entre as inúmeras fórmulas de representação das somas das potências dos n primeiros números naturais, sobressai, por sua importância, a seguinte. Nessa expressão, os coeficientes B0, B1, B2, B3, até bk, divergem dos da fórmula anterior, e apresentam os seguintes valores. Os números de Bernoulli de ordem ímpar, depois de B1, são todos iguais a 0, enquanto os de ordem par alternam de sinal. De grande importância para a resolução de vários teoremas da álgebra, os números de Bernoulli foram mais tarde também utilizados no estabelecimento de diversas fórmulas do cálculo infinitesimal, cujo primeiro matemático a aplicá-los foi o seu irmão mais novo, Johann Bernoulli, com que após anos de mútua colaboração, travaram disputas e polêmicas que os afastaram, sem, contudo, lhes apagar o inegável brilhantismo. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos por aqui!